que as religiões contemporâneas, as religiões do contexto religioso dos judeus, criam num mundo mágico, em que o sol era uma divindade, em que a lua era uma divindade, em que se abraçava a árvore, né? Em que se diviniza a criação e se faz confusão entre o que é absoluto e o que é relativo. Neste sentido, a fé do Antigo Testamento nos dá uma contribuição excepcional, no sentido de que o Deus dos hebreus, o Deus da fé judaica, é o Deus absoluto. Essa é a primeira tese. Só Deus é absoluto. Tudo o mais é relativo. Até a nossa fé pode se liquefazer, pode se tornar fraca, pode bater as pernas, os joelhos, não é como foi dito aqui. Mas Deus é absoluto. E nada é absoluto como Deus é. Então, nesse sentido, até a nossa fé tem que descer do pódio. Até a nossa religião, até as nossas convicções tem que descer e deixar apenas Deus ocupar o lugar do absoluto. A segunda tese é que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E esses termos de imagem e semelhança descrevem a natureza do ser humano. O ser humano é imagem. Ora bolas. Imagem do quê? Imagem da sua contra-imagem. Ele aponta para algo. Ele não pode ser absolutizado. Ele não pode ser divinizado. Então essa é uma tese fundamental que o Antigo Testamento nos deu. Porque nenhuma outra religião diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foram criados pelos deuses, pelo vômito dos deuses, pela sujeira dos deuses, seja lá pelo que quer que tenha sido, mas não a imagem e semelhança de Deus. Alguém que comporta o fôlego de Deus, né? A outra palavra, semelhança, também obviamente aponta para algo. Porque se eu disser o homem é semelhante, semelhante a quem? É uma pergunta que requer complemento. Então, este relato da criação estabelece o homem como relativo. O homem é relativo. O homem é relativo a quem? O homem é relativo a Deus. Ele não é absoluto em si mesmo. Ele não pode gerar fundamentos absolutos. Ele não pode ter sequer uma fé absolutizada, porque ele é absolutamente dependente de Deus. Enquanto as religiões ao redor do povo hebreu divinizavam seus heróis, a Bíblia não tem nenhum homem divinizado. A Bíblia rejeita como mentira satânica, mentira de Satã, sereis como Deus. Rejeita ao ser humano a autonomia, rejeita ao ser humano ser fundamento de si mesmo. Grande parte da liquidez apontada por Bauman, em que nós podemos dar o nome que quiser, porém percebemos que ela é fluida, tem a ver com essa tentativa humana, seduzida por Satã, de fazer do homem seu próprio fundamento. Aí não tem fundamento suficiente para suportar o ser humano. A terceira tese é que Deus se revela ao ser humano. Que relação poderia haver entre esse Deus absoluto, esse Deus completamente desligado de nós, que não sabemos onde está, nem como acessar, nem qualquer ponto de contato com Ele nós poderíamos estabelecer, sendo nós efêmeros, fracos, frágeis, mortais, fracos. Que relação seria possível entre este Deus absoluto e um ser humano tão frágil como nós somos? O que a Bíblia diz a respeito disso? O Antigo Testamento, mais uma contribuição do Antigo Testamento, é que este Deus absoluto toma a iniciativa de se revelar ao ser humano e aos mais fracos deles. Este Deus absoluto, conquanto pudesse ser absolutamente inalcançável como qualquer divindade pagã,
dá-se por iniciativa própria, né? João 3,16, dá-se por iniciativa própria, prefere inclusive os mais fracos de nós. Então este Deus do Antigo Testamento, considerado por muitos, né, um Deus tirano, tem uma preferência afetiva pelos fracos, pelas viúvas, pelos pobres, pelos desterrados e até pelos animais, porque fala que Deus dá alimento até para os leõezinhos do campo. A fé do Antigo Testamento lê Deus, ela vê o mundo como impregnado de Deus. O mundo não é Deus, mas está impregnado dele, né? Então você pode ler salmos, diversas poesias hebraicas que vão dizer isso, né? Deus dizendo para o ser humano: eu sou o Senhor teu Deus, a iniciativa é minha, você nunca viria a mim, mas eu me dei, né? Eu me tornei esse Deus acessível, misericordioso. Primeira tese, Deus é absoluto. Segunda tese, o ser humano é mortal e frágil. Terceira tese, o Deus toma a iniciativa de se dar ao ser humano. Quarta tese, entra a nossa fé, né? Que resposta esse ser que carrega a imagem e semelhança de Deus, diante de tudo o que vê e diante de um Deus que se dá para ele, que resposta ele pode ter? A resposta da fé. Então a quarta tese é essa: diante de todas as iniciativas de Deus, nós, seres humanos, somos apelados, atraídos, interpelados, chamados para o conhecimento de Deus. A fé do Antigo Testamento nos mostra isso. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, todas as liturgias, tiveram o propósito de levar o ser humano, fraco como é, à fé, né? Aí nós voltamos ao início. Obrigado, irmão, receberá seu galardão, porque aquele que der um copo de água fria, um servo do Senhor, receberá. Voltamos ao início, então, agora, já concluindo, ao início do nosso tema. A nossa fé é absoluta. Que absolutidade podia ter um ser humano fraco como nós? Que fé nós poderíamos gerar de nós mesmos? A nossa fé pode ser sólida? Pode, se ela se fundamentar naquele que é sólido, o Deus absoluto. A nossa fé pode ser relativa? Pode, se ela se perder dos fundamentos sólidos, apresentados unicamente por Deus. A nossa fé pode se liquefazer, pode bater no liquidificador, né, e virar líquida? Pode também, porque as circunstâncias são pesadas, as circunstâncias nos interpelam, mas nós podemos sempre voltar a Deus, sempre voltar ao absoluto. Esses tempos líquidos já foram vividos em diversas épocas do passado, em que tudo se derreteu, em que o mundo conhecido se decompôs como nós o conhecemos. Nós estamos vivendo uma época parecida com esta, mais grave, porém parecida. O meu apelo em relação ao que propus aqui, né, e como representante do Antigo Testamento, em relação ao tema, é que assim como os irmãos do Antigo Testamento, nós podemos continuamente voltar a Yahvé, voltar àquele que é, né? Eu sou, eu sendo, eu serei, eu sou, né? Termino com a minha memória de Jeremias, quando diante do palácio em cinzas, diante do templo em escombros, diante de tudo acabado, ele fala: lembro-me do meu Deus, né? Trago à memória o que pode me dar esperança. O Senhor é fiel, as misericórdias do Senhor se renovam amanhã, né? Em resumo, eu disse que Deus é absoluto, essa é uma contribuição do Antigo Testamento. Disse que o ser humano, apesar de todas as suas fragilidades, carrega a imagem desse Deus Todo-Poderoso. Disse que Deus se revela a esse ser pequenino, frágil como somos, insignificantes em alguns sentidos. Porém, Deus se revela a nós.
e apela a nós para responder com Ele, com a nossa fé frágil, porém que se solidifica na medida em que acolhe o Todo-Poderoso, que acolhe aquele que pode dar fundamentos. Fora disso, tudo virá água, não é? Tudo viraria água. Essas seriam, em rápidas palavras, a contribuição da fé do Antigo Testamento, né, perante essa provocação que faz o sociólogo, aí para a gente pensar por que o Antigo Testamento, sendo um livro tão velho, poderia dar contribuições para a nossa reflexão, para vivermos os dias atuais, as crises atuais.